Ah, paz, irmãos, irmãs. Bom, nossa, tá horrível. Tá feio aqui. O Elcio mexeu aqui. Sei lá eu o que tá acontecendo. A paz, irmãos, irmãs. A paz, Senhor Jesus. Começando mais um dia, né? Louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Obrigado, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, por esse dia em que nós nos colocamos na Tua presença, agradecer pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela nossa saúde, pelo trabalho, amigos, parentes, pela igreja. Tudo nós te damos graça, tudo. Obrigado, Senhor. Amém, aleluia, por essa palavra que nos alimenta, né? É tão bom abrir a palavra, irmãos, e você fica assim, nossa, tem tanta coisa bonita para falar, o que eu vou falar hoje, né? Então, hoje a gente vai falar sobre Jó. E o Elcio vai falar a paz para os irmãos, para as irmãs. Bom dia, paz e graça. Hoje, uma quinta-feira, estamos aqui novamente para louvar e agradecer na nosso paz, Deus irmã. Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus. Graça nós te damos, te louvamos, bendizemos o seu nome, pedimos a sua ajuda, seu amor, sua misericórdia, sua intercessão, que o Senhor é nosso ajudador e nós somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus, Amém. que o Espírito Santo venha sobre nós, nos trazer entendimento da Sua palavra, e essa palavra venha cair no nosso coração como uma boa semente, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, né, Edna? Bom dia, minha irmã. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, Paulinho, toda a família. E estamos aqui juntinho, né, para o Senhor falar mais uma vez em nosso coração, nos alimentar, para a gente continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, bem fortalecidos, né? Hoje eu tinha duas palavras, Naamã ou Jó. Aí eu falei, eu vou no Jó, porque desde ontem eu tô desde ontem com Jó. Ontem uma irmã minha me ligou e ela está passando por um momento muito difícil na vida dela, muito difícil. Aí ela falou assim, irmã, eu falei, hoje a internet está caindo muito, sem parar, ó, vai, vem. E ela me falou sobre Jó, e eu falei, eu vou colocar sobre Jó hoje, né? Então vamos ler? Jó, capítulo 42, versículo 10. Fala assim, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comemoraram com ele, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condoeram, hoje eu estou ruim para ler, condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, e também 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome do primeiro... Não, peraí, não, tá bom, não vou falar o nome não, porque não precisa. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém. Ele viveu com 140 anos. Pensou? 140 anos de vida. Uma coisa tão bonita que as filhas deles, que ele teve depois de tudo que ele passou, aquilo lá, a Bíblia vai falar que nunca na terra, nunca se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. Que lindo, hein? Nunca. As coisas mais lindas e formosas. Deus deu o melhor para ele.
E aí a gente estava conversando, eu e minha irmã, e a gente estava falando, tem momentos que a gente passa, né? Por umas dores, por uns momentos tão difíceis, né, Cleide? Paz, irmã. A gente passa por momentos tão difíceis na vida, tem hora que você passa por umas lutas tão grande, mas a nossa luta nunca vai ser igual a de Jó, né? Eu acho, eu creio. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu a casa, Jó, e não era por falta de oração, e não era porque Jó não tinha a presença de Deus. Jó tinha a presença de Deus. Jó, ele orava, quando ele ia orar, ele orava até pelos pecados que os filhos dele poderiam cometer. Então não era falta de oração, não era falta de Deus. Mas quando o inimigo chegou lá perto de Deus e falou assim, não tem ninguém bom, né? Não tem ninguém ali que possa te adorar. Ele falou, tem meu servo Jó. Olha lá meu servo Jó. Aquele lá me adora, que ele está na minha presença, né, Sandra? Ana, paz, irmãs. O diabo se apresentou perante Deus. Ele tem inveja, raiva. Porque né? Deus tem... Ah lá, você dá tudo para ele. Tira as coisas dele para ver se ele continua. Deus falou, tira. Pode tirar, só não tira a vida dele. Uma coisa ele esqueceu, uma coisa o diabo esqueceu, Célia. Uma coisa o diabo esqueceu, que nosso Deus, ele é onipotente e onipresente. E Deus já sabia que Jó não iria se corromper. Porque Deus, ele não tem tempo. Ele sabe o futuro. Ele falou, vai lá, só não toca na vida dele. Mas ele passou momentos terríveis. Que nem uma lepra que ele coçava com um casco de telha, né? Sem falar nas mortes. Nem vou falar das perdas materiais, que ele perdeu tudo. Roubo, morte, todos os filhos morreram, só sobrou a mulher dele. Mais nada. Nada. E ainda os amigos que Deus mandou para consolar ainda vieram e acusaram. Teve um que não. No final teve um que não, que falou umas coisas boas. Mas Deus depois ele... E a mulher dele falou, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Né? Por quê, irmãos? Ela não tinha a mesma intimidade com Deus, ela não tinha. Ela estava também, você se coloca no lugar dela como mãe, né? Como esposa, vendo todo aquele... Eu me coloco no lugar dela também, eu falo, vendo todo aquele sofrimento do marido, o marido ali caindo aos pedaços, se coçando com caco, né? E perdeu todos os filhos, a dor de uma mãe de perder todos os filhos, perdeu a casa, perdeu tudo. Aí ela chega para Jó e fala assim, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele fala, porque fala, tu, louca mulher, né? É louca, que isso? Né, Maria, pastora Maria, paz. Que isso, nunca, né? Jó sabia o Deus que ele confiava. Jó sabia o Deus que era o Deus da vida dele. E como Jó, a gente tem que ser assim também. Não importa os momentos que você passa, uma coisa a gente tem que ter em mente, colocar no nosso coração, pode nos faltar tudo, mas não pode faltar a presença. Vemos depois de um mês internado, recebeu alta, graças a Deus, mas ainda precisa de transplante de medula. Vamos orar, Deus vai dar o transplante se Deus quiser, né? Que bom, Deus abençoe. E é isso, gente, a gente passa por momentos, né, Elcio? Fala um pouquinho. Quando a gente começa a ler esse livro de Jó, a gente vai ver, a gente sabe que Jó, ele era totalmente temente a Deus, amava Deus, mas aí teve um momento de uma grande angústia,
uma grande reflexão na vida dele, posso falar assim, e é onde ele questionou Deus. E ele fez nada mais, nada menos do que 66 perguntas para Deus, e Deus deu umas boas respostas para ele aprender. Depois você pode voltar e ler, não é o momento, mas assim, a gente é humano, a gente é de carne e osso, o ser humano ele é volúvel, o ser humano Deus ele sabe todas as coisas, né? Nem todo mundo vai suportar o que ele suportou, nem todo mundo vai passar o que ele passou sem blasfemar, não é? A gente sabe que a gente não deve blasfemar, mas a gente sabe que nós não temos, todas as pessoas são diferentes umas das outras. Esse aqui não blasfemou, só questionou. Bom dia, Bandeira, paz, graça. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. E ele fez 66 perguntas para Deus, e cada uma Deus deu uma burdoada nele. Onde você estava? Quando eu fiz a terra, quando eu fiz isso, sabe assim? Então, depois você pode ler lá no capítulo 38 a seguir. Bom, Satanás mais uma vez perdeu a batalha. Retirou. Mais uma vez. Deus provou para ele que aquele que é verdadeiramente seu consegue vencer a tentação. Né? E a gente tem que... A palavra de Deus fala para nós resistirmos o diabo e ele fugirá de vós. E a gente tem que resistir mesmo. Esse resistir, irmãos, é o seguinte. A gente vai sabendo que todas as coisas são postas, colocadas diante de nós, não é para o bem, é para o mal. O mundo jaz do maligno. Tantas coisas, fofoca, intriga, traição, tantas coisas que vai fazendo a gente ficar aborrecido, com ira, com raiva, com ódio, com depressão, e milhares de coisas colocadas no nosso mundo. Muitas coisas. Falta disso, falta daquilo, excesso disso, excesso daquilo. De repente Deus permite, como aqui, Deus permitiu, tem até uma música, de repente Deus permite, ele é tocado, perde tudo, perde o gado, perde a família, aí eu não sei, Elcio, se acontecesse comigo, o que eu faria? Entendeu? Como a própria mulher dele falou, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele falou, você está falando como uma louca mulher. E a gente tem... Porque ele tinha a presença verdadeira de Deus, o Todo-Poderoso. E o que a gente tem que aprender com essa história é que, como Jó, a gente tem que ter a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida, porque passaremos por momentos de lutas, de batalhas, mas como Jó, a gente tem que saber em quem a gente crê, em quem a gente coloca, né, tudo na mão, e a gente coloca a nossa vida na mão do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Ele pode mudar a nossa vida, né, no momento certo. Ele olhando para nós, Ele vê que a gente está ali na presença dEle, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de dificuldade. Você pode estar passando por um luto, você pode estar passando por uma guerra grande com o filho seu, você pode estar passando no teu trabalho. Eu não sei as lutas que você passa, que eu passo, a gente tem as nossas lutas, todos nós temos. Cada um tem uma luta para vencer, uma batalha, né? Mas o nosso general é Cristo. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso e no momento certo, o nosso Deus, como fez na vida de Jó, ele vira o cativeiro e ele dá tudo de bom. Sim. em dobro. O Senhor fala assim que enquanto Jó orava, olha, quer dizer, ele estava lá todo esmagado, sem casa, sem nada, sem filhos, caindo nos pedaços, se coçando com um caco de telha.
mas ele estava orando pelos amigos. E o Senhor vira o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Agora que é bonito, olha aqui. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Trouxeram presentes para ele. E quanto dantes o conheceram, todos quantos conheceram ele, vendo a luta dele, vendo ele ali, né? Na presença, sem desistir, né? Resistindo a toda aquela dor. E comemoraram e comeram com ele o pão em sua casa. E se condoeram dele, quer dizer, tiveram misericórdia dele, né? E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aí o Senhor deu tudo em dobro de bom para Jó. Irmãos, o importante é a gente continuar na presença. Entregando tudo na presença desse Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode mudar o nosso cativeiro, nossa vida. É só Ele. Quando a gente, se você começar a ler esse livro inteiro, é lindo. Você vai ver que quando os amigos dele vieram e eles chegaram e eles viram aquela situação, eles ficaram 7 dias sem abrir a boca, sem falar nenhuma palavra. Tamanha era a desolação, era o estado que o amigo deles estava. E é uma coisa assim, para a gente ficar pensando mesmo, né? E os amigos dele, irmãos, no início, é que eles não compreenderam. Por isso que 3... Às vezes a gente julga, né, o irmão da igreja porque ele está passando por dificuldades. Aí você fala assim, deve estar no pecado. Você não compreende Você não compreende por que uma pessoa que ora, uma pessoa que está na presença de Deus, passa por um momento de dor. Ontem o Fabiano... Ai, meu cabelo está horrível. Ontem o Fabiano perguntou isso para mim. Por que a pessoa ora e ela sofre? Por que a pessoa ora e morre? Não tem alguém. Eu falei, tem alguém imortal, por acaso? Tem alguém difícil, imortal? Né? Eu falei, meu filho, você tem que estar na presença para você entender. Que as pessoas, nós ficam procurando a resposta para as coisas. Ontem foi trabalhando comigo, perguntando por que a gente tem que ficar crendo e lendo só a Bíblia e ter a Bíblia como verdade. Eu falei, porque a gente resolveu isso. Porque se você ficar lendo o livro do pensamento de sei lá quem, a sua cabeça fica louca, doente. Porque cada um pensa de uma forma. Aí eu vou começar na minha mente entrar tudo, vãs filosofias. Eu não quero saber o que Platão escreveu, o que Sócrates escreveu. Se você começar a ficar questionando, uma vez nós fizemos isso na escola. Você ficar questionando, você não chega a lugar nenhum. Aí você chega em Deus e tem que parar. Você sabe por quê? Porque você tem que parar, senão você vai ficar procurando vãs filosofias, coisas que não interessam, ficar procurando pelo em ovo. Então, por isso que eu falo, ao invés de você ficar lendo tanta coisa, mas o livro apócrifo que está escrito lá que não sei o que, se fosse bom, não tinha sido tirado aqui do meio da escritura, para a gente não confundir, porque eles não condiz com todas as coisas, tem algumas coisas que não condiz, entendeu? Não que tiraram, que não tiraram, que deixaram de tirar, apócrifo é apócrifo, entendeu? E olha só, irmãos, a gente voltando aqui para Jó, no Jó 42, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Olha que lindo aqui. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu... Jó 42. Tá. Então respondeu Jó ao Senhor e disse,
Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre os conselhos? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha, eu ouvia falar do Senhor, mas agora me veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu, né? E Deus transformou o cativeiro de Jó. Oh Deus! Deus abençoou a vida de Jó. Ele falou agora, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Muitas vezes a gente fala coisas, gente, que não é nem para falar. Não é falar, né? E falar e fazer também. A gente faz e fala fico coisa vendo... que não é nem para falar e depois, mas você tem que se arrepender. Eu né? fico vendo alguns debates que tem na internet, e aí as pessoas, eles querem fazer podcast, e aí eles ficam se confrontando, discutindo as coisas, pastor contra outras religiões, e eles ficam fazendo umas coisas. Mas, irmãos, perda de tempo, jogar pérolas aos porcos. A palavra de Deus, ela vai falar para nós não ficar se preocupando com essas coisas. É que as pessoas não leem, não têm entendimento. A verdade deles tem que ser absoluta e eles não querem entender. Porque se lessem e compreendessem, não fariam, né? Deus, ele vai falar essas abominações que as pessoas faziam antigamente, fazem hoje, e hoje está pior do que antes. Está pior, porque eles criam as verdades deles, criam uma religião, fazem cultos a elas, e Deus vai falar, sabe o que vocês sois? Menos do que nada. Você vai ler isso lá no profeta Isaías. Menos do que nada. Vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Eu suscito e há de vir desde o nascimento do sol e invocará o meu nome. Ele, o Todo-Poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo fala, sabe aquele Deus invisível, sem nome? Esse é o meu. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que faz, que fez. Ontem a gente estava falando sobre como que fala, Célio? Uma conversão instantânea, assim, ó. Pum! Nunca Você retrocede. na nossa vida a gente pensa em retroceder. Em voltar atrás, Nunca de gerar na nossa mente nem uma sombra e uma vírgula de dúvida. E que na nossa mente mano, se você não tiver dúvida, você não vai querer. Nem quando você tiver afronta de pessoas, o meu é isso, o meu é aquilo, o meu. Vãs filosofias, vãos deuses, vãos santos, vãos entidades, seja quaisquer, porque o meu é o Todo-Poderoso. E eu aprendi uma coisa. A gente tem que ser amigo do rei, do dono. A gente tem que falar com o dono dos porcos. Gente, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos não só amigos, nós nos tornamos filhos. 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 Olha, irmãos. Jesus, ele vai falar, o servo é aquele que eu mando, você tem que ir. Antes vocês eram servo. Vai lá, faz isso para mim, vai ali, faz isso, tem que obedecer. Mas agora não vos chamo mais de servos, agora chamo os filhos. O filho, irmão, filhinho, vem aqui, papai, faz uma coisa para papai. Assim. O filho tem intimidade com Deus. Esse homem conhece o pai e o pai conhece o filho. Esse homem aqui, esse que nós estamos falando, ele tinha intimidade com Deus desde sempre. Por isso que Deus permitiu acontecer tudo aquilo. Deus permite, ele é tocado. Perde tudo. Deus toca lá nele, lá. Só não mata ele não, toca. Você vai ver, sofrendo
o maior sofrimento de toda a história, pode ser que tenha outros, eu não sei, na Bíblia não tem, é o dele, para nossa comoção e para nossa restauração, para o nosso ensinamento, é o desse homem, né? E aqui, irmãos, agora eu vou para o Salmo 1, né? Para terminar, a gente falou de Jó, e o Salmo 1 ele vem falar também muito forte no nosso coração, porque eu creio que Jó vivia assim, né? O que está aqui no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Eu creio que Jó fazia isso, né? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Jó era justo, né? E viveu 140 anos na presença do Deus Todo-Poderoso. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém, aleluia, amém. É isso aí, irmãos. Irmãos, é muito bom, né? A palavra, ela vem nos fortalecer. Às vezes você está passando por um momento tão difícil na tua vida, mas aí você lê a palavra, lê o livro de Jó inteirinho. Começa a ler e Deus vai te falando, vai te curando, vai te trazendo, né? Bênção através da palavra, porque a palavra é cura, é alimento, é o nosso alimento diário para a gente, espiritual, né? Nosso alimento espiritual. Eu falo, a gente, do mesmo jeito que a gente tem que tomar um café, almoçar e jantar, a gente tem que se alimentar da palavra, que é o alimento espiritual nosso, é esse, é a palavra. Sem a palavra, irmãos, a gente vai se enfraquecendo. Sem perceber, você vai se distanciando da presença do Senhor, né? Como faziam lá no Antigo Testamento, direto eles se saíam da presença do Senhor. Aí tinha que vir uma calamidade, tinha que vir algo ruim para ele se arrepender e voltar para o Senhor. Que a gente não precise, né, passar por nada e a gente possa ter essa presença todos os dias na nossa vida, amém? Vamos orar? A Eva falou assim que o William, ele está em casa, teve alta, mas a gente vai continuar orando por ele, pedindo a Deus Todo-Poderoso para ele fazer logo essa transplante. A Emanuele também vai passar por um transplante, a netinha do Simar. Ela vai para São Paulo. Também vai para São Paulo, vai passar por um transplante, irmãos, orando, pedindo ao Senhor que dê tudo certo. Ontem eu vi a fotinho dela, que linda que ela é. Ela é linda, gente. Orando por ela, pelo William, agradecendo a Deus pela vida deles. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus de poder, de misericórdia. O Senhor está colocando a tua mão sobre eles. Traz cura para a Rose, para a sogra da Carol, minha sobrinha, para a Jéssica, para o Breno, Ronaldo, Alisson, Márcio, André, Ângela, Renata, Maria Flávia, Thalita, Lucinéia, pastora Anice, Flávio, Silvio Rufino, Caio, João Guilherme, Paulo, Karina, Vitor, Elisa, Dani Vieira, a William Mellon, que é o William, Isaac, Eduardo, né, o Eduardo lá, que a Eva pediu oração, Francisco Eduardo, com problema no pulmão, a Luísa, uma criancinha, Vinícius, Esther, os Brunos, os Eduardos, o Fabiano, o Hugo, a Cleide, Bernardo, o nenezinho que nasceu, né? A gente está orando por ele, pedindo que Deus cure, lave com sangue precioso todas as enfermidades. Entregamos todo o caderno de oração na presença desse Deus Todo-Poderoso, Pai.
É nas tuas mãos poderosas que nós entregamos esses pedidos de oração, Senhor. Quantos aqui a gente não conhece, Senhor, mas sabe que o Senhor está visitando agora, colocando a tua mão poderosa sobre cada um. Louvado seja, Senhor, pela vida, Senhor, deles. Obrigado pela visita, pela mão poderosa que o Senhor coloca, curando, lavando, libertando eles de toda enfermidade, Senhor. Tocando, entrando, Senhor, no profundo do ser de cada um deles, curando. Tem muitas enfermidades que vêm lá da alma, né? Enfermidades que vêm de traumas, de doenças, de dores sofridas no passado, Senhor. Que o Senhor possa curar a depressão, síndrome do pânico, borderline, ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, Senhor. Quantas pessoas passando por síndrome do pânico, depressão fortíssima. Ô Senhor, entra nesses quartos escuros, aonde a depressão coloca eles, Pai, seja luz para cada um. Que possa brilhar a tua luz naquele quarto, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre o coração deles, sobre a mente, Senhor, que eles possam ser completamente restaurados, curados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma chance nova, uma nova vida para cada um deles, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendecemos. Aleluia. Amém, aleluia. Amém. Irmãos, e é isso. Deus abençoe nosso dia, vamos trabalhar. Vamos Vou falar a trabalhar. bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, e seja com cada um de vós, e todos dizem que Amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Vai impedir. Ninguém. Deus abençoe. Chuva de Chuva de bênçãos. bênçãos. Até amanhã, se Deus nos Edna, permitir. Deus abençoe, Vandeira. Paz e graça. Um abraço a todos. Maria, E Sandra, todos que entraram na live. Cleide, todos. Amém? Amém. Deus amém, abençoe amém. nosso dia. E vamos que vamos. Fiquem com Vai Deus. amanhecer um solzinho, É. agora já está meio nublado, parece que vai chover. Tomara. Podia chover, né? Amém? Irmão, Amém. Deus abençoe e fique com Chuva de na bênçãos. paz do Senhor.